questão da PUC diz o seguinte: os gases nitrogênio, N2, e oxigênio, O2, podem reagir em diversas proporções, formando diferentes óxidos de nitrogênio, fórmula geral NXOY. Em uma determinada condição, foram colocados em um reator 32 gramas de O2 e 20 gramas de N2. Terminada a reação, supondo a formação de apenas um tipo de óxido, e é coerente afirmar que foram obtidos. Bom, numa primeira análise, ou seja, numa análise preliminar, se a gente pegar o número de mols de O2, a gente vai ter que fazer a massa do O2 sobre a massa molar do O2. No caso do O2, nós temos 32 gramas. E a massa molar do O2 é justamente 32 gramas por mol. A gente tem 1 mol de moléculas de O2. Traduzindo, a gente tem aqui 2 mols de átomos de O. Então, porque eu peguei essa quantidade em mols de moléculas e multipliquei pelo número de átomos em cada molécula, aí eu descobri esse valor. O mesmo eu faço para o nitrogênio. Vai ser mols de moléculas de nitrogênio. É a massa da amostra de N2 sobre a massa molar do N2. Isso vai dar uma massa que nós vimos de 20 gramas dividido pela massa molar do N2, que são 28 gramas por mol. Quando a gente dividir isso daqui, a gente vai encontrar 0,7 mols de moléculas de N2 aproximadamente. Então, significa que nós temos aproximadamente 1,4 mols de átomos de N. Reparem que a proporção em átomos é de 2 para 1,4. A gente não tem nenhuma resposta em que a proporção seja essa, 2 para 1,4. A gente tem a resposta 2 para 3, 1 para 1, 1 para 2. Então, qual que é a minha sugestão? É tentar perceber o seguinte: para que a proporção seja 2 Os para cada 1 N, nós temos 0,4 mols de N em excesso. E se a gente observar bem, a gente vai perceber que esses 20 gramas, eles são 6 gramas a mais que a massa de meio mol de N2. E a gente sabe que se a gente tiver meio mol de N2, a gente vai ter 1 mol de N, de átomos de N. E aí sim, nós vamos encontrar a proporção de 1 mol de átomos de N para 2 mols de átomos de O. E nessa proporção a gente vai formar uma substância de fórmula NO2, com um excesso de 6 gramas de N2. Porque 20 gramas, 6 não vão formar o NO2 e 14 vão reagir com o O2, com os 32 gramas de O2, e formar essa substância nessa proporção. Então, para nós, a nossa resposta é a letra D, porque nós vamos ter 14 gramas de N2 mais 32 gramas de O2 reagindo. E pelo princípio da conservação das massas, nós iríamos formar o NO2 gasoso, aqui meio mol de N2. Aqui está participando 14 gramas de N2 com 6 gramas de excesso e reagindo com os 32 gramas de O2, com o total 14 mais 32, isso vai gerar um total de 46 gramas de NO2. Então, portanto, a nossa resposta é realmente a letra D de dado.